Eu desisti, né? Eu desisti. E aí eu respondi pra ela, se tivesse uma porta aberta pra mim sair agora, eu saí. Porque ela entendeu que não era que assim, eu não quero ficar casada. É que eu cheguei no meu limite, eu transbordei, eu tô exausta. Então ela, ali é como se assim, alguém me viu, alguém me enxergou, alguém percebeu que eu tô falando sério. Eu acho que é natural do homem, né? O homem demora muito a pedir ajuda, né? Uma hora vai se acertar, uma hora vai dar certo, uma hora a gente se acerta. O tempo ia passando e... É aquela de achar que é uma fase? Não, isso é só uma fase, só um momento, vai passar. Vai passar e nunca passava, né? A gente não tava ajustado, a gente não tava alinhado, né? A gente não tava conectado. E aí alguém falava assim, nossa, que família linda que vocês têm. Aquilo, nossa, mexia comigo de um jeito que eu falo assim, e realmente é linda, mas as coisas não estão bem. A minha mãe me ouvia, a minha família me ouvia, a família dele me ouvia. Mas não tem, eles não tinham ferramentas suficientes para fazer a gente funcionar como família. Não tem como a Ellen consertar o Léo e consertar a Jéssica, não tinha como. Somos nós que precisamos fazer essa mudança internamente. Na primeira semana que o Léo começou assim, a fazer com ela as sessões, ele me pediu perdão pela primeira vez em 9 anos de casado. Oi, eu sou a Jéssica. Oi, eu sou o Leonardo. A gente se conheceu, foi em 2014, né? Final de 2014. Foi em 2014. Final de 2014. E lá no Brasil, a gente casou em janeiro de 2016. E esse ano a gente fez 10 anos de casado. E a gente veio para os Estados Unidos em 2018. A Jéssica veio na frente, né? Ela veio em junho, eu vim em setembro. Cheguei de surpresa. É porque eu queria voltar. É que ela queria... Eu queria voltar pro Brasil. Voltar, mas eu falei, não, pô, já tá aí, fica. Foi a convite de uma amiga, né, pra ver como era, né. Na época eu não tava trabalhando, tava só estudando no Brasil, terminando minha faculdade. E aí ela fez o convite e eu contei pra ele, assim, bem despretensiosamente, achando que ele ia achar uma péssima ideia. E ele, não, vamos lá, vai lá. E eu vou também, enfim. E aí acabou que eu vim primeiro, mas eu fui em outra região, ela morava em Miami, e eu não me adaptei, assim, não é que não me adaptei, tava com muito medo, né, do novo, da mudança, sem ele comigo, e aí eu falei, não, eu vou voltar e a gente vem junto. Ele, não, você tá e você fica. E aí ele resolveu tudo no Brasil, e aí o combinado era ele vir em novembro, aí ele apareceu em setembro. Ele conseguiu resolver tudo, eu acho que ele falou assim, vou logo antes que mude ideia. Eu não, já dava certo, antes que ela mude ideia. Eu fiquei 15 dias lá em Miami só que a gente não se adaptou bem ao lugar e, na verdade, a Jéssica já estava há mais tempo e ela não estava sentindo aquele lugar como se fosse a casa, como um lugar que poderia ser a nossa casa, né? Pela dinâmica da cidade, do lugar especificamente onde a gente estava. E aí eu tinha um amigo que estava aqui no norte, em New Hampshire, que tinha trabalhado comigo no Brasil e tal. Ele falou, cara, vem pra cá, passa um período aqui, vê se vocês se adaptam aqui e tal. E aí eu vim pra cá, eu fiquei 15 dias só lá em Miami, eu vim pra cá. E aí nessa eu gostei bastante aqui do lugar. Com uma semana ele falou, pode vir. Com uma semana eu já falei pra ela, não, pode vir. Desde então, a gente tá na mesma cidade, no mesmo lugar. Mesmo endereço. No mesmo endereço. E já fazem, vai fazer 8 anos, né? Isso. Agora no final do ano. Nós tivemos boas pessoas no nosso caminho que ajudaram a gente. Então, esse rapaz que era o meu amigo, né, do Brasil e tal, eu cheguei aqui, 6 meses ele mudou pra Flórida. Né? Mas ele introduziu a gente a algumas pessoas. Essas pessoas ajudaram e até hoje estão no nosso ciclo. E foi assim que começou, né? Foi assim que começou e aí a gente conseguiu se estabilizar. 1 ano e meio depois. 1 ano e meio depois, Aí veio a Lili, que é a mais velha. A Lili nasceu em 2020. Em julho de 2020, pandemia. Isso. E então a gente encarou também a pandemia, que foi bem diferente, né? Pra todo mundo. Pra gente também, num país novo, grávida, criança nascendo. E aí começou a mudar a nossa dinâmica familiar. Com bebê, com recém-nascido. Só nós dois, porque nessa época nem que a nossa família poderia estar com a gente, né? Porque tava tudo fechado.
Então foi um momento, assim, bem desafiador pra gente como casal, né? Transicionando pra pai e mãe. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Aí a Lili nasceu em julho, então foi bem no meio da pandemia, que você não podia fazer nada, você tinha que ficar trancado dentro de casa. Muitas incertezas, eu acho. Era protocolo diferente pra tudo. Então, mesmo que alguém que a gente conhecesse, que teve um filho aqui, a pessoa não sabia dizer. Agora, não tinha, nada foi igual, né? Então, a gente ficou meio um pouco perdida ali no começo. Foi tudo diferente, desde a internação no hospital. Eu lembro que ela tava pra nascer numa data. E aí, o médico marcou a data. Ele falou, olha, o hospital vai te ligar só pra confirmar a internação. E aí, o hospital ligou e falou assim, a gente não tem vaga. Você vai ter que vir aqui, o médico vai te checar pra ver se tá realmente tudo bem e a gente só vai te ligar quando tiver vaga. Então isso era um domingo, a gente só teve vaga na quarta-feira. Porque eles tinham todo aquele processo de sala e ter que higienizar e etc. Então ela só nasceu mesmo quando teve ali a oportunidade. E ele tinha que ficar no quarto, ele não podia sair. Se ele saísse, ele não podia voltar mais. Eu tenho a minha irmã aqui, a parente mais próxima que a gente tem. Minha irmã mora também aqui na região. E ela não podia ir me visitar no hospital, ela não podia levar coisas pra gente, nada era permitido. Então foi bem diferente. E até pra gente começar a receber ajuda em casa era diferente. Era um protocolo diferente. A gente não podia ter contato com várias pessoas, então a gente podia receber os amigos que a gente já tinha, também a gente não podia ter perto. Então foi bem, bem diferente, né? E a gente só pôde fazer uma coisa, aceitar e lidar com aquilo ali. Acho que pra mim, como mãe, mulher, assim, era muito medo, muita incerteza, muito medo. E ele, nesse lugar tinha que me dar tudo que não tinha, né? Então, acho que esse foi um dos maiores desafios do nascimento, assim, da Lili, dessa mudança, dessa transição. Eu acho que foi a falta de tempo. Porque aqui já existe essa falta de tempo normalmente, né? Muitas coisas pra fazer, muitas coisas pra resolver, preocupações. Com a chegada do bebê, você tem mais atividades, mais compromissos, mais preocupações. Tempo... E pra ser muito sincera, casal, né? assim, pra a gente não dois, tinha. Né? A gente não tinha. Praticamente... Nem era prioridade, né? A gente não tratou isso como prioridade. Quando alguém perguntava, não, mas você quer que a gente fique com ela? A gente, não precisa. A gente não aceitava de maneira nenhuma. A gente criou essa bolha, assim, e assim foi. Então, a gente não fazia questão. No início, era até uma coisa que a gente falava, não, nem precisa, tá tudo bem. Né? A nossa filha tem que ficar com a gente, né? Não tinha uma avó por perto e tal. Então, a gente criou o ato de nem se importar com isso. Né? Tá tudo bem, a gente não tem o nosso tempo, a gente tá aqui, tem o nosso tempo com a nossa filha. Pouco a pouco, sem a gente perceber, a gente foi priorizando não deixar a nossa filha com ninguém pra gente ter o nosso momento, o tempo que for. Até porque também a gente não queria incomodar ninguém e a vida aqui, acaba sendo muito solitária, né? Acaba que você não... Às vezes você não pode contar com muitas pessoas e a gente também nem queria. A gente nem queria contar com outras pessoas, porque sabia que éramos nós e nós, né? Talvez também um pouco pela superproteção, né, das nossas filhas e, quer dizer, da Lili no momento, a gente falou, não, a gente prefere não deixar ela com ninguém, que seja um amigo, um parente conhecido. A gente seguiu nessa dinâmica por um bom tempo. Eu lembro a primeira vez que eu deixei a Lili, assim, sair pra passear com a minha irmã. Acho que ela já tinha 2 anos e meio, assim. Eu já tava grávida da Joy. Então, a gente, durante todo esse tempo, a gente não fazia nada, só eu e ele. Muito difícil. Muito. Assim, não aconteceu, né? Não aconteceu. Não fez. Não tinha a menor ideia do que era. Não tinha a menor ideia. Tanto essa questão do temperamento, né? Que eu não fazia ideia. Essa questão da linguagem, do amor, de amor também. E a gente tava vivendo. Vem a Joy. Joy nasceu em 2023. Só que antes da Joy, a gente passou por um outro momento. Eu engravidei antes da Joy e perdi. Foi até um pouco rápido a gestação, assim. Descobri na segunda, perdi na quinta. Basicamente isso. Foi.
Mas a gente não estava planejando essa que eu perdi, a gente não estava planejando. Simplesmente aconteceu, e aí veio aquele momento de alegria e tal, e de repente, pum, a tristeza de que não vai acontecer, né? Não, a gravidez não seguiu. E aí eu falei pra ele, agora eu quero. Né? Ficou aquela vontade da gente ter o segundo filho, e graças a Deus, Deus atendeu as nossas orações, e eu engravidei da Joy menos de um mês depois. A previsão do que eu perdi era para dezembro, ela nasceu em janeiro. Então foi um período bem curto. E a Joy veio, por isso o nome Joy, inclusive, porque ela foi uma alegria pra gente. A gente ansiou muito por ela. Para completar em si a nossa família, essa questão de gravidez me deixa um pouco emocionada. As questões, né, de uma mulher na gravidez e não ter família por perto, etc. Depois da Joy eu também tive 2 abortos. Então, assim, hoje a gente olha para trás e vê toda a nossa história e vê que a gente é completamente abençoado por tê-las 2. Hoje isso é uma coisa já resolvida, mas ainda assim teve a dor, teve o sofrimento, e que isso também impactou no nosso relacionamento. Porque, né, cada um tem o seu jeito de lidar com as perdas, com o luto. Eu como mulher, eu que estava gerando, e ele como homem, só falando assim, tá tudo bem, vamos lá, levanta, tá tudo certo, né? E até mesmo para entender como funciona a dinâmica do outro, eu não entendia dele, ele tampouco entendia a minha. Então isso também foram coisas que foram afetando o nosso relacionamento ali no dia a dia. A coisa que sempre nos uniu mais foram as nossas filhas. A gente sempre concordou muito em relação à educação, o que a gente ia fazer, o que não ia fazer, tanto que a gente concordava que a gente não precisava de um tempo juntos, porque a prioridade eram as meninas. Sem entender que se a gente não cuidasse da gente, a prioridade não seria elas mais. Por muito tempo foi assim, até a gente chegar aqui. Eu comecei a fazer a minha terapia, né, individual. A Lili tinha 1 ano, né? Como eu já falei, para nós mulheres, né, não ter mãe, família, gravidez. Eu lembro que no primeiro dia de terapia eu já falei assim, eu não quero ser mãe nunca mais. Eu não vou engravidar de novo. Não vai acontecer. Por conta, não porque eu não queria ser mãe de novo, mas por conta de toda a responsabilidade que estava ali me envolvendo, e a nossa dinâmica de casa, dinâmica familiar, dinâmica dele, da participação dele, eram coisas que não estavam definidas, não estavam no seu lugar devido. E aí eu me sentia sobrecarregada, cansada, e isso vai acumulando. Então uma amiga falou assim, Jéssica, toma o telefone aqui de uma pessoa, liga pra ela e conversa com ela. E ali eu comecei a minha análise. Desde então eu não parei. E eu sou uma pessoa que reflito muito, né, e aí teve um resultado muito eficiente para mim, a terapia. Mudou muita coisa, me fez enxergar as coisas com outro olhar. Então, quando eu percebi que a gente estava indo por um caminho, que aquela pessoa que consegue ver lá na frente, que fica já desenhando o futuro, sou eu. Então, eu falava muito isso para ele. A gente precisa procurar ajuda. A gente precisa fazer negócio. A gente precisa procurar alguém, você precisa falar com alguém, porque eu já faço análise. Então, inicialmente, eu achava que ele precisava fazer algo. E isso foi um processo muito difícil, porque ele não fazia. Ele não ia, ele falava, eu vou conversar com um amigo. E aí ele não conversava com o amigo. Eu vou conversar com o pastor. E ele não conversava. Aí eu falava, não, você tem que fazer. E aí todas as vezes que a gente concordava que tinha que procurar ajuda, ele automaticamente já começava a se regular mais. E aí a gente entrava numa certa harmonia. Ele mascarava, né? A gente mascarava. Ele fazia desse jeito e eu aceitava. Então eu vou falar que foi em conjunto, né, amor? Vou falar não, foi um conjunto. Foi. E aí no fundo eu sabia que aquilo ali não estava, que a gente realmente precisava, mas eu aceitava aquilo ali. E depois virou um ciclo. E só ia piorando, né? Melhorava um pouquinho, depois ia lá de 0 a 100 e abaixo de 0. E aí virou uma coisa insustentável, vamos dizer assim. E ainda assim,
A gente, antes de chegar na terapia, a gente procurou ajuda, mas, como eu falei, não era uma coisa que a gente tinha como regra e colocar efetivamente na nossa vida. Então, foi um processo muito doloroso até eu chegar e falar assim, olha, eu não sei mais o que fazer. E eu falei pra ele, eu não sei mais o que fazer, a gente não conseguia se comunicar, a gente não conseguia concordar. A única coisa que a gente concordava era em relação às meninas, mas como casal, como duas pessoas, a gente não concordava na dinâmica da casa, nas finanças, no nosso relacionamento, como falar um com o outro. Tava tudo fora do lugar. A minha resistência, eu acho que é natural do homem, né? O homem demora muito a pedir ajuda, né? Às vezes a gente deixa o caldo entornar pra gente pedir ajuda, né? Era por esse fato de, tipo assim, uma hora vai se acertar, uma hora vai dar certo, uma hora a gente se acerta. É até esse momento que a Jéssica falou, Léo, tá insustentável, não tá dando. Mas ainda assim eu falava, as coisas vão se acertar, com o tempo vai tudo se acertar. O tempo ia passando e... É aquela de achar que é uma fase? Não, isso é só uma fase, só um momento, vai passar. Vai passar e nunca passava, né? A gente cada vez mais se afastando dentro de casa, não tendo mais intimidade, não tendo mais, assim, conversa. Aquela naturalidade, assim, a gente de vivendo conversar naturalmente, mas não tava, como casal em si, a gente não tava ajustado, a gente não tava alinhado, né? A gente não tava conectado. Eu lembro de uma conversa que eu tive com ele, que eu sempre era assim, né? A gente sentava, conversava, eu falava, eu me abria, ele chorava. E ele, por ser... Aí entra a questão do temperamento que eu não tinha a menor ideia. Ele é fleumático e eu sou melancólica. Então, né, por ser melancólica, eu me abro, eu vou naquele pensamento profundo, né? E ele é o fleumático que escuta e fala, não, bem, né? Vai ficar tudo bem. Quanto menos conflito para ele era melhor. Então, assim, se eu chamasse ele para conversar, ele me ouvia e pronto. Né? Não mudava muito, ele não tinha nenhuma atitude que fizesse algo mudar. Então, isso também prejudicou muito essa nossa dinâmica, porque eu falava, ele ouvia, eu achava que estava tudo bem, mas para ele não vai ficar tudo bem, e por si. E aí eu me sentia cada vez mais, eu falava assim, eu falo, ele não me escuta. Não tem mais o que eu fazer. Eu vou fazer, vou espernear. Então, assim, quando a gente... eu cheguei a falar pra ele procurar terapia, vou achar alguém e tal, e ele... não, eu vou fazer. E ele só falava que ia fazer e nunca acontecia. E nessa conversa eu falei pra ele, eu queria que você entendesse que a gente precisa chegar na plenitude do casamento. Você não quer isso? Pra você tá bom? Aí ele falava, não. E eu falava, pra mim também não tá bom. Então, o que a gente vai fazer? Como eu falei, né? Muito deep. Eu sou muito deep, né? E aí alguém falava assim, nossa, que família linda que vocês têm. Aquilo, nossa, mexia comigo de um jeito que eu falava assim, e realmente é linda, mas as coisas não estão bem. Então eu ligava muito pra minha mãe e eu falava, eu tô me sentindo muito mal, porque a minha família é linda, mas não tá tudo bem. E eu falava pra ele, a gente tem condição de viver algo muito melhor do que a gente tem hoje. E se você não fizer nada, se a gente continuar do mesmo jeito, vai acabar. A gente vai chegar num final que você quer? Não, não quero. Eu também não quero, mas e aí? Né? Eu acho que quando as pessoas tomam a decisão de uma separação, é nisso assim, eu não quero, mas não tenho o que fazer. A verdade é que tem o que ser feito. Você precisa procurar ajuda. Você precisa ver qual é realmente o problema, ajustar, abrir mão, abrir a sua mente para o que o outro também precisa, o que você precisa mudar. Enfim, é um conjunto de coisas. Não é só uma coisa, não é só culpa dele ou só culpa minha. É um conjunto. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, à distância, num lugar diferente, longe da nossa família, do nosso suporte emocional, físico. Eu lembro que eu liguei pra mãe dele, liguei pra minha sogra, Nossa, era assim, porque eu falava assim, e a minha preocupação era sempre assim, eu falava, o Léo precisa conversar com alguém. Ele é muito amigo da mãe dele, eu liguei pra minha sogra e falei assim, eu não tô te ligando pra falar mal do seu filho. Eu só preciso que, se você tiver a oportunidade, fala com ele. Pergunta pra ele se tá tudo bem, porque de repente com você ele vai se abrir, ele vai falar o lado dele da história. Mas era muito difícil isso acontecer. Eu falei com um amigo, conversando com um amigo,
Ele... Só um ponto, antes de você responder essa. Porque eu já tinha conversado com esse casal de amigos anteriormente. Pedido ajuda. Falando, olha, a gente tá numa situação, não tá legal. E ali eu, completamente emocionada, chorei muito, a gente orou junto. Mas depois eu lembro que o Moisés falou pra mim, Jéssica, eu tô muito preocupado. Aí eu falei, mas por quê? Porque eu conversei com o Léo ontem, ele falou que tava tudo bem. Então, assim, ele ficou surpreso de eu falar pra ele toda aquela situação e ele sofrendo muito. E ele, mas o Léo não fala. Eu conversei com ele ontem, a gente trocou uma ideia e não aconteceu nada. E eu falei assim, tá, mas tá acontecendo, eu preciso de ajuda. Então eles meio que já estavam ali naquele amparo, né? Aquele colo ali pra mim e pra ele, se ele fosse até eles já estavam preparados. Eu acredito até que ele tenha tentado falar algumas coisas, mas ainda não era, ele ainda não estava pronto para se abrir, vamos dizer assim. Agora, pode falar. Aí eu fiz contato com esse amigo e ele falou, cara, eu acho que assim, como eu conheço a história de vocês, pra mim fica um pouco difícil ajudar vocês, porque eu posso ser tendencioso a achar que ou um ou outro, né, tá tem certo, razão. Tem razão, o que for. Faz contato com a Ellen, que é uma amiga minha. Ela é especialista no assunto e ela vai poder com certeza ajudar vocês. E ela vai ser uma pessoa neutra e eu acho que é um bom caminho para vocês resolverem essa situação. E aí, dito e feito, eu fiz contato com a Ellen com o consultório na ocasião, né? A gente chegou até a se falar, né? Aí eu expliquei mais ou menos o que estava acontecendo, qual era a situação, que a gente precisava dar uma solução porque não estava legal, né? A situação lá em casa. E aí a gente começou a fazer as sessões, né? Na verdade, ele começou a fazer. Na verdade, eu comecei primeiro, que aí eu expliquei pra Ellen que estava se passando e tal, e a Ellen não quer mais conversou comigo, ela falou, posso conversar com a sua esposa também, pra entender e tal, e ela conversou com a Jéssica. Não era que eu não queria participar, mas eu tava muito, muito, muito cansada. Era um desgaste, assim, que a minha resposta pra ela foi, eu não quero fazer nada. Eu não quero fazer nada. Eu não quero falar, eu não quero fazer, eu não quero perguntar. Eu não quero fazer mais nada. Na verdade, essa procura dele foi vamos dizer assim, um ultimato que eu dei nele. Falei assim, a partir de hoje, eu não faço mais nada. Eu desisti, né? Eu desisti. E eu lembro que a Ellen me fez uma pergunta, ela falou assim, quão disposta você está? E aí eu respondi pra ela, se tivesse uma porta aberta pra mim sair agora, eu saía. Essa foi a minha resposta pra ela, porque era uma sensação assim, eu tentei até agora, né? Não tentei, eu me via de um jeito tentando assim, não de um jeito errado, eu me via tentando de um jeito certo. Pra mim, eu estava fazendo tudo correto. E eu já tinha falado várias vezes, como eu falei, era um ciclo de anos. Não foi de um mês pra cá, ou 3 meses, não, foram anos. E eram sempre as mesmas conversas, né? Eu me abria da mesma forma, ele ouvia da mesma forma. Então aquilo ali tava de um jeito que eu não aguentava mais. Então eu falei pra ela, eu não quero fazer nada, ele que faça agora. Até aqui eu fiz, então ele que deu o jeito dele. Jogou na minha resposta. Foi basicamente isso. Então a Ellen falou assim, olha, então tá bom, então eu vou começar com ele e conforme a gente for progredindo, eu vou te contactar também e a gente vai fazer. Então a gente começou a fazer sessão de casal separado, ele fazendo com a Ellen e eu só esperando. Ela me deu, óbvio, orientações, né, me orientou a trabalhar essa, querendo ou não, a minha espera, porque eu tava esperando, né, ali uma mudança, algo desse tipo, a trabalhar minhas expectativas. Ela me aconselhou, olha, com a profissional que te atende, você tem que trabalhar isso, essa espera, para que você não, no meio do processo, fale assim, não quero saber mais nada, né? Então ela falou assim, eu preciso que você, por mais que você esteja nesse estado, você vai ter que ter paciência.
E esse foi o meu maior desafio até então, nesse momento. Às vezes, quando a gente está numa situação dessa conflitante, você olha muito pro seu lado, né? Você olha muito pro... Não, mas eu tô fazendo, eu tô certo, pra mim tá... Quem tá errado é a outra pessoa. Inicialmente me fez assim, entender o ponto de vista da Jéssica. Como mulher também, né? Das ferramentas que ela tem, que ela usa. Me fez enxergar... Eu poderia estar tendo atitudes ou comportamentos, exatamente, que talvez desconsiderando a posição da Jéssica, ou o modo de pensar, de agir. E essas atitudes, esses comportamentos poderiam estar influenciando, impactando num contexto geral, né, do casamento, vamos dizer assim, do relacionamento. Deixando de fazer certas coisas que seriam importantes, não dando importância ou dando importância de menos para certas coisas que seriam importantes. Ela me fez, assim, enxergar... Acho que o desequilíbrio, né? Exatamente. Primeiro ela tratou a mim pessoalmente, né? Então, tipo assim, ó, Léo, tenta fazer isso, que você talvez possa ter um resultado melhor nisso. Então, tenta fazer aquilo. Foi pontuando algumas coisas que eu realmente não estava considerando, que eu poderia considerar mais. No meu entendimento, eram coisas que eram relevantes, mas pra gente, diferença. Como casal, fariam bastante diferença. Exatamente. Na primeira sessão em que eu falei assim, não quero participar, não quero fazer nada, ela me entendeu ali. Porque ela entendeu que não era que assim, eu não quero ficar casada. É que eu cheguei no meu limite, eu transbordei, eu tô exausta. Então ali é como se assim, alguém me viu, alguém me enxergou. Alguém percebeu que eu tô falando sério, que eu tô assim de verdade, né? Porque sempre tem alguém que fala assim, não, vai ficar tudo bem. É legítimo isso, a pessoa falar assim, mas vai ficar tudo bem, ora mais um pouco, faz mais um pouco. Isso é legítimo, mas enquanto isso eu tava transbordando. E a minha sensação era, não aguento mais. Então de cara ela falou assim, tudo bem, você não quer fazer nada? Não precisa. Trabalha isso, a tua espera, que eu vou acompanhar ali com o Leonardo e a gente vamos entender como é que vai funcionar. E de cara, assim, na primeira semana, esse é um ponto importante, na primeira semana que o Léo começou, assim, a fazer com ela as sessões, ele me pediu perdão pela primeira vez em 9 anos de casado. Eu lembro muito bem, porque eu tava de saída, minha sobrinha tava pra nascer e eu ia pro hospital. E antes de eu sair, era bem cedo, ele levantou, parou tudo ali, né, o que ele tava fazendo e falou, preciso falar uma coisa pra você antes de você sair. E foi a primeira vez que ele me pediu perdão. Não que ele tivesse feito alguma coisa antes, que ele precisasse ou não pedir perdão, mas ele não tinha esse hábito, não pedir desculpa, não pedir perdão, ele nunca fez. Nunca fez. Então, ali de cara, eu já fiquei um pouco impactada com aquilo ali, não. Ele ouviu algo de alguém que fez ele entender que é importante ele se desculpar, ele pedir perdão e se abrir para mim, dizer o lado dele também, porque foi um pedido de perdão no qual ele se abriu, né? Não foi só me perdoa, né? Ele se abriu e colocou ali as palavras dele. E eu lembro que a Ellen falou assim, pra mim antes, ela falou, olha, eu preciso que você esteja aberta quando ele fizer alguma coisa. Não se feche. Talvez ele vai fazer, não vai ser do jeito que você espere, que você gostaria que fosse 100%, mas eu preciso que você esteja aberta ao ato. Ele foi ali te pedir perdão. Então, assim, se você me perguntar o que ele falou, eu nem lembro direito. E lembro, assim, que eu falei assim, não é exatamente por aí, porque ele ainda botou a culpa em mim, basicamente. Tipo assim, não, mas eu lembro de mentalizar isso aqui. Eu tenho que me pegar ao ato. Ele nunca me pediu perdão, ele pediu, ele fez isso. Então, ali eu já vi, nossa, vai dar certo, né? Acho que esse é o caminho para as coisas melhorarem. E aí o outro ponto também foi que, como eu já falei, a gente vinha de um ciclo. E ele é tendencioso a, tipo assim, melhorei um pouquinho, tá tudo bem, resolveu.
Então, de cara, eu acho que com 2 ou 3 meses ele diminuiu a frequência das sessões. E eu não sabia, até então, eu não sabia como estava funcionando a dinâmica. Acho que eu já tinha falado com a Ellen mais uma vez e pronto. 2 vezes eu falei com ela e ele sempre fazendo com ela. E aí a gente teve uma outra situação em que, assim, só veio como uma retrospectiva. A ansiedade veio, né, porque ainda tem esse meu lado, eu também tenho as minhas debilidades. Uma ansiedade, um choro copioso. Eu lembro de mandar uma mensagem para ela, eu falei, eu preciso falar com você. Porque aí eu já achei assim, tá acontecendo tudo de novo. Eu achei que estava funcionando e não está. E eu lembro que nossa, foi um momento assim que eu chorei muito, eu falei muito. E aí a Ellen já tinha o que ele falava para ela. E aí ela começou a ver como eu estava com aquilo ali. E aí eu lembro assim, que eu perguntei pra ela, ele fala disso pra você? E ela falou assim, sim, ele falou, mas tem algo mais aqui, né? E eu falava, não é possível que ele tá tentando salvar o nosso casamento desse jeito, que ele não tá prestando atenção nisso, que ele não percebe isso. E aí ela falou assim, peraí, a gente vai precisar mudar o nosso formato. É óbvio que também tinha coisas boas para se falar, mas sempre chegava um estopim de alguma coisa. Essa era a sensação que eu tinha em relação a ele. Ele sempre chegava, eu esperava eu chegar naquele limite, naquele estopim, para ele realmente fazer algo. Só que eu já estava ali muito cansada desse ciclo. Então foi aí quando a Ellen redefiniu a nossa rota e ela me explicou também um lado dele. Nesse momento ela falou assim, Jéssica, tem coisas que é temperamento, tem coisas que são a nossa linguagem de amor, mas também tem coisas que o Léo teve na vida dele e que você nunca vai saber. Talvez nem ele saiba. Então, eu acho que a gente chegou no momento em que eu preciso que o Léo faça uma terapia individual e eu trate só de vocês. É urgente vocês, mas ele também precisa fazer o dele. Porque tem questões dele que faz ele ser como ele é hoje, né? E talvez eu acho que isso fosse uma coisa muito difícil para eu fazer ele entender. Às vezes eu mostrava um ponto de vista para ele, super analisando as coisas, e ele falava, não, você tá viajando, né? E pode ser que eu esteja mesmo, mas existem coisas, todo mundo tem algo que precisa ser tratado. Que precisa ser lembrado, que precisa ser levado para você entender como que você está vivendo e o que você pode mudar. Eu falava muito para ele, a gente tem que tentar ser melhor todos os dias. A gente não tenta ser melhores pais do que a gente já teve. Não, nossos pais não foram 100% ruins, mas a gente quer ser melhor. E eu crio minhas filhas para serem melhores do que eu. Então, assim, tem que ser entre a gente também, né? Então, assim, vamos tentar ser melhor. E ele já é assim, não, tá tudo bem, tá ótimo, você tá exagerando, né? E a gente sem entender, né, como o outro funcionava. Acho que não entendíamos o porquê e nem como o outro funcionava. Eu acho que esse era o ponto-chave. Quando, de fato, ele começou a fazer o dele individual, a Ellen fez a recomendação, foi para uma pessoa que ela indicou e também ela já passou ali também tudo que ele já tinha, mas porque eu ainda achava que ele não ia conseguir se abrir. E eu perguntava pra ele, ele fala? Na sessão ele pergunta, ele traz problemas do nosso dia a dia. E ela falou assim, não, ele fala e tal. Enfim, aí a gente fez essa separação. E aí foi quando a gente começou, além de fazer juntos, presencialmente. E aí as coisas começaram a ter um outro caminho, Online funciona bem, só que a presencial tem aquele plus, porque você consegue ter o feeling, tem um sentimento diferente, tem um tratamento diferente, tem uma dinâmica diferente. Pra mim, presencialmente é mais... Eu me sinto mais confrontada presencialmente. É como seria... Online ela tá me ouvindo, ela tá me entendendo, ali a gente vai tendo essa troca de uma conversa. Presencialmente é como se eu tivesse ali, eu tô focada nela, eu tô ouvindo, e ela vai falando, dói até mais quando vem um negócio assim que eu tenho que... Né, você até se mexe aqui no assento e tal. Então, eu, pelo menos, senti bastante. E a gente revezou bastante, né, até
as nossas sessões, mas eu acho que foi necessário para o pontapé inicial. A gente chegou, ela já tinha um plano ali no quadro, ela escreveu, ó, a gente vai começar aqui, vai ser assim, 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 assim. A nossa evolução, a tendência da evolução é essa, mas depende de vocês, né? E traz também a responsabilidade, porque pra gente, porque o terapeuta, ele te ajuda, né? Ele te faz entender, te dá as ferramentas, mas você tem que botar em prática. Não tem como a Ellen consertar o Léo e consertar a Jéssica. Não tinha como. Somos nós que precisamos fazer essa mudança internamente. Ai, sobre a Ellen, muito obrigada, né? Começamos por isso. Primeiro por isso. Agradecer a ela por esse empenho, né? De ajudar a gente, de olhar, de ter um olhar individual para cada um, trazer a realidade, fazer a gente entender qual o nosso potencial como casal, como dinâmica, como futuro para as nossas filhas. Enxergar a nossa realidade de fato. Porque às vezes a gente também tem uma coisa meio fantasiosa, né? Na nossa mente, de como vai ser, vai ser assim e tal. E não, mostrar a realidade e fazer a gente trabalhar com o que a gente tem mesmo. Acho que no início ela trabalhou com o que eu falei, eu não tenho nada pra dar. Então ela trabalhou, isso aqui, a gente vai trabalhar isso aqui. E conforme mais a gente dava, mais ela dava também pra gente ferramentas assim, pra gente se entender. Eu acho que um ponto de vista profissional, porque quando você tá dentro, às vezes você não consegue ter uma visão macro da coisa. Eu acho que ela foi bem cirúrgica nos pontos que a gente tratou, dizendo, né, não, aqui, ok, mas você precisa fazer isso, né? Então acho que nessa condição de neutralidade, né? De neutralidade, eu acho que basicamente fez a gente entender qual era o nosso papel. Cada um tem um papel, de fato, no casamento. A gente precisa entender esse papel e se esforçar para exercer de fato ele, porque às vezes a gente sabe e não faz. Ou deixa para depois. Ou não considera aquilo como algo importante que vá fazer diferença. Então, acho que no início do tratamento ela até falou, olha, vocês vão ter que fazer mesmo que roboticamente. Mesmo que você não queira, porque a gente teve que entender, isso aqui é algo importante. Então, vocês vão ter que fazer ali no robótico até que isso seja algo natural para vocês voltarem a estar... como a gente estava muito distante, a gente falou várias vezes, estávamos muito distantes, não conseguíamos falar. Como que você se aproxima? Como que você vai trabalhar a tua comunicação se você não falar, de fato? A tendência é você se afastar mais. Então, a gente precisou se esforçar, a gente precisou fazer escolhas de tempo, escolher um ao outro, estar um com o outro. E foi assim, eu lembro assim que teve as semanas que a gente não botava em prática o que ela falava. E a gente chegava aqui e ela falava assim, vocês vieram aqui só dar dinheiro pra Ellen, né? Porque se vocês não fizerem o que a gente tá combinando, o que vocês já entenderam, não vai, a gente não vai mudar a fase, não vai trocar o capítulo. E vocês vão acabar voltando pro mesmo lugar, que não é a ideia, né? Eu acho que primeiro que a gente não minimizasse qualquer problema de cara, assim. Não minimizar uma falta de convivência, um diálogo, algo desse tipo. E, de fato, entender que aquilo ali é prioridade. O casamento é prioridade. E é completamente possível você fazer algo mais para o seu casamento melhorar, buscar conhecimento de si e do outro. A terapia foi essencial pra gente porque a gente precisava que um outro falasse pra gente. Que o outro visse, assim como eu falei, que a Ellen me viu. O Léo também precisava ser visto. Eu queria ser vista. Ele nem sabia que ele precisava ser visto. Então eu acho que quando você olha com esse olhar para o seu casamento, de não minimizar o problema que você tem e de fato procurar ajuda, não esperar ali o caldo derramar, aquela situação toda, já é um passo para melhora.
não é fraqueza, não é se expor, né? Ele tinha muito receio disso, eu vou ter que abrir os meus problemas, eu vou ter que... Sim, é assim que você trata uma ferida, um machucado, quando rala, você tem que tratar ali, você tem que botar o remédio ali. Você tem que, às vezes, tampar, vedar, às vezes tem que deixar aberto, a ferida aberta ali pra cicatrizar. É a mesma coisa. Se você não falar, se você não botar pra fora o seu problema, ou a sua situação, não vai acontecer, não vai mudar, não vai solucionar o problema. Então, sim, expõe assim pra pessoa correta. Procure ajuda da pessoa correta, de quem realmente vai poder te ajudar. A minha mãe me ouvia, a minha família me ouvia, a família dele me ouvia. Mas eles não tinham ferramentas suficientes para fazer a gente funcionar como família. Né? Não eram problemas graves. Se quem ouvia, assim, a gente falar, não eram problemas graves, não houve uma coisa assim, uau, o Léo é um péssimo marido, nossa, a Jéssica é uma péssima esposa. Não, eram coisas simples do nosso dia a dia, mas que a gente não deu importância e de repente virou uma bola de neve. Então, não espere chegar a bola de neve. Não minimize ali o problema, a falta de tempo, a falta de diálogo, a falta de carinho, de atenção. Não deixe o dia a dia tomar conta, assim, levar o teu casamento para outro lugar, para esse lugar, tipo assim, tá tudo bem, ou não importa, isso aqui vai melhorar. Pra fase, né, pra aquela fase frase da fase, vai passar, uma hora passa. Você pode viver o melhor do seu casamento se você estiver disposto a ouvir um profissional que pode te dar ferramentas para você chegar nesse objetivo e não minimizar, né, os problemas. A família de vocês realmente é linda, como todo mundo fala. E a beleza, ela não só essa beleza que a gente consegue ver, né? Talvez fica até meio clichê, porque com certeza vocês já ouviram várias coisas a respeito disso. Que a família de vocês é maravilhosa, tem mais coisa por trás, né? Sim. Tem a fé no Senhor, que todo mundo aqui congrega na mesma fé, tem a fé. Graças a Deus por isso, por vocês entenderem esse processo, se entregarem, né? Mais uma vez a Ellen, aos cuidados da Ellen, ao profissionalismo dela, né? E a família de vocês, ela vai continuar sendo cada vez mais bonita. Amém. Sabe? Eu não estou falando só de beleza Amém. externa, né? Não é isso? Deu certo ou tá errado? Certo? Amam de verdade? Quanto que você acha que você ama o papai e a mamãe? Que tanto, assim? Desse tamanhozão? E você, Joyce? Quanto você gosta do papai e da mamãe? Desse tamanhozão? Uau, é muito.